Paz do Senhor, querido professor, me chamo Tia Geise, estou aqui mais uma vez com vocês para falarmos da lição dos Salmos, que é dos nossos amados juniores, que são aquelas crianças de 9 e 10 anos. Esse trimestre a gente está falando dos Salmos, né? E hoje a gente vai falar de um Salmo extraordinário. Cada semana a gente vem aqui e fala que o salmo é extraordinário, o outro salmo é extraordinário. É porque realmente a cada semana a gente está falando de um salmo diferente. E como eu sempre falo, os salmos, ele tem salmos que vai lhe ensinar como seguir ali, né, o caminho do Senhor. A gente tem salmo para quando está triste, para quando está alegre, para louvar ao Senhor. Então, os salmos são cânticos, né? E hoje a gente vai falar de um salmo que é muito, muito, muito legal, que é o Salmo 91, que tem como palavra-chave proteção. O título da nossa lição é A Proteção de Deus. E o Salmo 91, ele vai falar de proteção do início ao fim. E é um salmo muito bonito, muito bonito. E aí, qual é a minha sugestão? Olha só, esse livro aqui, lembra que eu já indiquei ele para vocês, tá? Que é maravilhoso, assim como o nome dele, que é Descobrindo Jesus nos Salmos. Ele vai trazer algumas situações, tá? De como você explicar o Salmo para a criança, tá? A maioria deles tem bem detalhadinho. Existem salmos, um conjunto de salmos que vai falar sobre o mesmo tema. Então ele pega aquele tema, né? E trata ali com todos os salmos, tá? E o Salmo 91, ele vai dizer assim, ó, meu lugar seguro. E aí ele dá uma dica para você perguntar para a criança. Se você já acordou no meio da noite assustado porque teve um sonho ruim? Eu acredito que todas elas, né, vai falar assim, não tia, eu já sonhei com isso, eu já sonhei com aquilo, eu já sonhei com aquilo. E você vai ouvindo ali. Aí você vai dizer... E aí, quando papai e mamãe chegam, é muito bom, não é não? Quando papai e mamãe, até um irmão mais velho chega e diz assim, olha, calma, tá tudo bem, eu tô aqui. Aquilo vai nos acalmando e a gente vai se sentir o quê? Protegido. E aí a gente vai aprender hoje sobre o Deus que nos protege, né? O nosso Deus, ele é um Deus protetor e vai nos mostrar que a gente não precisa ter medo, tá bom? Então você pode começar a sua aula dessa forma. Lembrando que esse livro aqui, ó, você pode estar dando uma passadinha na nossa livraria Arca Missionária, pode estar dando uma olhada que você vai encontrar livros como esse aqui, que vai lhe ajudar aí a deixar a sua aula mais interessante, mais cativante, tá bom? Então, o nosso objetivo de hoje é apontar que Deus protege continuamente os seus escolhidos que confiam nele. A proteção de Deus, ela está disponível aí pra gente, né? Só basta a gente confiar nele. E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, que na nossa própria lição tem essas figuras aqui. Eu achei essa figura muito interessante, que você está vendo aqui, ó, que é um justo, né, uma pessoa que confia em Deus, e mesmo que tenha tanta coisa aqui ao redor querendo fazer mal a ele, aqui, ó, tem anjos que está protegendo ele. Então é interessante que você mostre essa imagem para a criança, porque isso aqui deixa um pouquinho mais claro, mais lúdico na cabeça da criança, né? E aí o que é que você pode fazer? Você pode perguntar assim, gente, quando está chovendo, a gente se protege como? E aí ele vai dizer, tia, guarda-chuva. E aqui eu trouxe o guarda-chuva da minha filha, tá vendo? Pronto. Gente, quando a gente tá num local que tá muito sol, quando a gente vai pra praia ou pra piscina, a gente passa o quê? O que é que a mãe da gente pede pra gente passar? Protetor solar. E se você tiver esses itens lá, leva, tá? Quando a gente tá gripado, a mãe da gente manda a gente tomar o quê? Vitamina C. É uma proteção. Quando a gente está num lugar com muito sol e minha cabeça está muito quente, a gente usa o quê? Um boné e bota na cabeça para nos guardar do sol. Quando a gente está num local onde tem muito mosquito, aí a nossa mãe vai fazer o quê? Botar o quê? Repelente, é uma proteção contra o mosquito.
E aí vem uma pergunta que, como eles estão 9, 10 anos, né, eles vivenciaram a pandemia, né? Quando estava na pandemia, o que é que a gente usava para se proteger? E aí ele vai dizer, tia, a gente usava uma máscara, a gente usava álcool, tudo que a gente pegava, a gente passava ali, ó, e ali passava o álcool nas mãos, e tudo isso eram proteções. Mas existe uma proteção acima de qualquer outra proteção, que é a proteção de Deus. E hoje a gente vai falar sobre o Salmo 91, que é o Salmo de proteção. E eu trouxe aqui a Bíblia aqui na linguagem revista e corrigida, que é a mais comum. A gente trabalha com a linguagem de hoje, tá? Como eu sempre falo para vocês, é interessante que você tenha a linguagem de hoje para tratar com as crianças, tá bom? Até a questão do memorizando, quando for falar memorizando, abra a Bíblia na linguagem de hoje, tá bom? Mas eu trouxe aqui hoje a corrigida, porque o Salmo 91 na linguagem corrigida chama mais atenção. Então ela vai falar assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando a gente está no sol, a gente vai procurar logo o quê? Meu Deus, onde é que tem uma sombra? Esse sol está muito quente. E a gente corre para a sombra. Quem é a nossa sombra? É o Onipotente, é o Deus Todo-Poderoso. E aí, o nosso memorizando, ele está lá em 1 João, primeira carta de João, o capítulo 5 e o versículo 18. Como eu sempre falo, gente, abram a Bíblia, tá? A criança, ela precisa entender que você não está tirando aquele versículo, aquela frase, aquele texto de qualquer lugar, de um gibi, uma revista, não. Você está tirando da palavra de Deus. Então, abra a sua Bíblia e seja exemplo para a sua criança. Ela precisa entender a importância de levar a Bíblia para a escola dominical, para a igreja, certo? Então, abra a Bíblia. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar nele. O inimigo não pode tocar no servo de Deus, no servo que confia em Deus. E aí, para a dinâmica do nosso memorizando, eu trouxe esse material aqui, ó, uma cartolina guache. Coloquei aqui o versículo impresso, tá vendo? Você pode fazer a punho, tá bom? E aqui, eu peguei um papel colorido que eu tinha em casa. Você pode fazer com cartolina normal ou cartolina dupla face. E fiz tipo um leque. Lembra quando a gente era criança que a gente fazia um lequezinho para se abanar? Pronto. Tá aqui, ó. Fiz um lequezinho. E vai dar esse efeito de proteção. E você pode, é a forma de você explicar o versículo, tá? O memorizando para as crianças. E trouxe também para vocês aqui esse material aqui, ó. Tem um menino e uma menina. Um menino e uma menina, tá vendo? Se você tiver uma sala mista, tá dessa forma aí o PDF na descrição, tá? Aí você pode fazer, menino pega menino e menina pega menina. É interessante que você faça essa distinção, porque a gente está vivendo aí uma época onde as pessoas estão falando que as crianças, elas podem escolher o que ser, se elas querem ser menina ou menino, mas você precisa mostrar para a criança que isso não é verdade. Deus, ele nos fez menina, então somos meninas. Quem nasceu menino é menino, Deus fez menino. Não tem essa de, quando eu tiver maiorzinho eu vou escolher. Não, isso não existe, isso não é bíblico, tá bom? A minha Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Então, e tem a questão também de você não vai poupar a criança disso não, tá bom? Porque o mundo, ele não tá poupando as nossas crianças de tantas coisas, tantas barbáries que vem acontecendo no mundo. A televisão não está poupando, existem jogos aí já com essas ideologias, então você que está pregando o certo, que está falando o certo, não poupe, tá bom? Elas já têm entendimento, tá bom? Então expliquem para elas que Deus, ele fez homem e Deus, ele fez mulher, tá certo?
Então, aqui o que é que eu vou fazer? Vou dobrar, aqui tá o menino, tá bom? Deixa eu fazer o meu, né? Tá eu falando de ideologia de gênero, então deixa eu fazer o de menina. Sou menina, vamos lá. Tá aqui o meu de menina. Vou dobrar essa folha ao meio. E aqui eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá no nosso memorizando, ó. Tá vendo? Lembra do lequezinho que a gente se abanava? Pronto. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colar essa abazinha, essa primeira aba aqui, de um lado da folha. E você pode fazer isso aqui como lembrança para as crianças. Antes você pode dar para elas pintarem esse desenho, que vai ficar bem mais legal, tá? E podem pedir também para elas escreverem o memorizando, tá? E aí eles vão levar para casa. Então aqui, ó, colei aqui a primeira aba, tá vendo? E agora eu vou colar a segunda aba, que vai fazer aquele mesmo efeito de proteção do nosso memorizando. Vamos lá. Aqui. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Nossa menininha está... Deixa eu colocar aqui na frente. Nossa menininha está protegida. A serva do Senhor está protegida, assim como fala lá o Salmo 91. Então, como eu falei, tem esse cuidado de dar menina para menina, papelzinho rosa ou amarelo, tá? Para os meninos aqui, ó, fiz o papelzinho azul ou verde, para deixar isso bem claro na mente deles, tá? Menino é menino, menina é menina, tá bom? Tem uma outra dinâmica também que até a gente já fez aqui, que é você pedir para a criança fazer, as crianças fazerem um círculo, e você vai deixar uma criança do lado de fora tentando entrar nesse círculo para pegar uma criança que está dentro. E você vai dizer, você vai falar para quem está de mão dada ou se juntar, fazer alguma forma para não deixar que essa criança de fora entre nesse círculo. E você vai dizer que é dessa forma nós estamos protegidos, porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor, tá? Nos protegendo. E o Salmo 91 diz assim, ó: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, é a proteção de Deus. E por último, trouxe aqui essa dinâmica aqui para vocês. Lembra do meu guarda-chuva do início? Eu peguei e coloquei aqui, ó, proteção. Tá vendo? Pronto. O que é que você vai fazer? Você vai pegar essa sombrinha, de preferência uma maior, porque eu peguei uma menorzinha aqui para não ficar tão grande aqui na nossa aula. Você vai pegar essa sombrinha, vai colocar aqui proteção e vai botar ela de uma forma lá na sua sala e vai deixar uma criança aqui atrás dessa sombrinha aqui, tá bom? E agora você vai pegar bolinha de papel, de rascunho, ofício, alguma bolinha de papel, e agora vai dar para as crianças jogarem na sombrinha, tá bom? E você vai dizer que os ataques vêm, às vezes a gente fica até com medo, né? Alguma coisa quer nos atingir, mas a proteção de Deus não deixa a gente ser atingido, tá? E nós seremos representados pela criança que está aqui atrás. E isso aqui, a proteção de Deus. Então, é uma dinâmica que você pode fazer com sua criança, né? Que vai trazer ela para a aula. Como eu sempre falo, a gente precisa deixar claro na mente da criança aquilo que a gente está falando, né? Trazer ela realmente para a aula, para que ela entenda o que a gente está falando, né? A gente tem medo? Tem, mas a gente tem que entender que a gente tem um Deus todo-poderoso que nos guarda. O Salmo 91 diz assim, ó, vai dizer aqui, ó, na nossa lição está falando aqui, ó, diz assim, ó: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em ti. Então, debaixo da proteção de Deus, não precisamos temer os perigos da noite, nem os assaltos durante o dia. Não precisamos temer a peste, nem os males que matam ao meio-dia. Por quê? Porque o Deus protetor, todo-poderoso, está ali, ó, com suas mãos estendidas sobre nós. Estamos à sombra do Onipotente. Glória a Deus. Então, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Deus abençoe você, Deus abençoe seus alunos, que sua aula seja maravilhosa para a glória de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha, comenta, que a gente consegue aí identificar onde a gente pode melhorar tudo para a glória de
Deus. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.